mais de 90 milhões de habitantes, o Vietnã tem paisagens deslumbrantes, templos históricos e algumas das cidades que mais crescem no mundo. Esta jornada inesquecível vai levar você das cadeias montanhosas do norte ao sul tropical do país, contemplando maravilhas geográficas, pagodes imponentes e paisagens de tirar o fôlego. Descubra as ruínas de antigos reinos, monumentos em homenagem à última linhagem de imperadores do país, e uma terra profundamente moldada pela influência de superpotências antigas e modernas. Mais recentemente, pela brutal Guerra do Vietnã. Você vai conferir a história de heróis importantes para o país e contemplar cenários de tirar o fôlego, incluindo algumas das praias mais bonitas do mundo. Você vai conhecer esta arquitetura impressionante e testemunhar o nascimento das megacidades de última geração. Este é o Vietnã como você nunca viu. O Vietnã está localizado na margem leste da Península da Indochina e faz fronteira com a China, o Laos e o Camboja. Depois da Guerra da Indochina em 1954, o país foi dividido em Vietnã do Norte e do Sul e permaneceu assim até o fim da Guerra do Vietnã. Esta jornada começará na capital Hanoi, antes de seguir para a Baía de Ha Long e Ninh Binh. Depois seguirá para a cidade portuária de Da Nang para visitar Hoi An e Hue. Por fim, você verá a cidade de Ho Chi Minh, antes chamada de Saigon. Bem-vindo a Hanoi, a capital da República Socialista do Vietnã. Com uma população de 7 milhões e 700 mil pessoas, é a segunda maior cidade do Vietnã depois de Ho Chi Minh. Hanoi já foi o centro cultural e político mais importante do país e foi ocupada pelos franceses em 1873. Resquícios da era colonial francesa são encontrados por toda a cidade, assim como relíquias do antigo Vietnã. No centro de Hanoi fica o lago Hoan Kien, com a Torre da Tartaruga no meio. Segundo a lenda, um deus tartaruga mandou o imperador Li Lui jogar de volta no lago a espada mística que usou na luta contra a dinastia Ming. O lago foi renomeado Hoan Kien, ou Espada Devolvida. Na margem norte do lago fica o Templo da Montanha de Jade, que homenageia o herói do século XIII, Tian Phung Dao, que venceu o imperador Yuan Kublai Khan. Na margem noroeste do lago fica o Templo da Literatura dedicado a Confúcio. Ele já foi o centro da educação no Vietnã e abrigou a Academia Imperial, fundada em 1076. Hanoi continua sendo o centro da sociedade vietnamita e tem inúmeros museus e centros culturais. O Museu de Etnologia do Vietnã está localizado no centro da cidade. Este museu oferece informações especiais sobre os 54 grupos étnicos que compõem a diversa população do Vietnã. O museu se empenha para promover a diversidade social e cultural no país. A área externa apresenta diferentes construções tradicionais vietnamitas. Esta é a Casa Na Hon, encontrada nas aldeias do povo Banar,
que vive nas terras altas centrais do Vietnã. A casa tem um telhado de palha magnífico e recebe festividades e espetáculos. Esta é uma tradicional casa comprida de madeira e bambu do povo Éder. Muitos deles lutaram ao lado dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Este é um tradicional teatro de fantoches aquáticos. Criado no século XI na região do delta do Rio Vermelho, no norte, ele conta histórias do folclore vietnamita e é popular até hoje. A cultura e a arquitetura tradicionais do Vietnã foram transformadas durante o período colonial francês. Inspirado no Palais Garnier, a construção da Ópera de Hanoi foi concluída em 1911. Depois do domínio francês, ela foi usada para exibir obras vietnamitas de teatro tradicional e óperas modernas. Também foi aqui, em 16 de agosto de 1945, que os comunistas do Viet Minh anunciaram da sacada que tinham tomado a cidade. No norte de Hanoi, fica o Ho Tai, ou Lago Oeste. Com uma circunferência de 17 quilômetros, este é o maior lago de água doce da capital e um dos 20 que circundam a cidade. As estátuas nas margens são os maiores dragões de cerâmica do país. Próximo à margem sudeste do lago, fica o pagode Changkok, o mais antigo pagode budista do Vietnã. Construído no ano 554 d.C. nas margens do Rio Vermelho, ele foi transferido para as margens do Lago Oeste em 1615. O lago já foi uma curva do Rio Vermelho, antes do curso se deslocar para o leste. Rio acima, fica a magnífica Ponte Nha Tan. Com 8 quilômetros de comprimento e 33 metros de largura, a construção foi viabilizada com um empréstimo do governo japonês. As 5 torres simbolizam os 5 antigos portais da capital, e ela liga a cidade de Hanoi ao aeroporto internacional de Noi Bai. Rio abaixo fica a ponte Long Bien. Ela foi concluída em 1903 durante o período colonial francês e foi projetada por Gustave Eiffel, o mesmo arquiteto da famosa Torre de Paris. A ponte sofreu fortes bombardeios na Guerra do Vietnã, mas uma parte da estrutura original resiste até hoje. É um símbolo tocante da tenacidade e resiliência de Hanoi. A oeste da cidade fica o distrito de Tu Liem Sul. Esta área urbana relativamente nova abriga vários dos maiores arranha-céus da cidade e outras construções modernas. Este é o Museu Hanoi, inaugurado em 2010 para comemorar o aniversário de 1000 anos da cidade. Com um design peculiar de pirâmide invertida, o museu de 4 andares é o maior espaço de exposição do país. Também é uma célebre façanha arquitetônica, cercada por monumentos e construções tradicionais. O Tu Liem Sul também abriga o elegante Hotel Marriott. Construído à beira de um lago artificial, foi projetado para representar o belo litoral vietnamita. O formato angular e ondulado do prédio imita o movimento de um dragão. Aqui no Tu Liem também fica o prédio mais alto do Vietnã, o edifício Landmark 72. Nos 72 andares do prédio, há escritórios de luxo, uma loja de departamentos e uma piscina.
Hanoi é uma das cidades de urbanização mais rápida do Sudeste Asiático. Mas o governo está sob pressão crescente para garantir que a infraestrutura e os índices de emprego acompanhem os ambiciosos objetivos de desenvolvimento urbano. 180 quilômetros a leste de Hanoi, fica Ha Long, capital da montanhosa província de Quang Ninh. No passado, funcionavam minas de carvão na cidade. Mas o rápido crescimento da cidade aconteceu graças ao comércio com a China e à explosão da indústria do turismo. A cidade fica ao longo da Baía de Ha Long. Aqui existem 2.000 imensas rochas de calcário e ilhotas menores espalhados pelo Golfo de Tonkin. Resultado de 20 milhões de anos de evolução geológica, esta beleza de outro mundo foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. Em 1288, foi aqui que o comandante Qian Fengdao combateu o exército invasor de Kublai Khan. Depois, durante a Guerra do Vietnã, o exército dos Estados Unidos instalou muitas minas na região, o que ameaça a navegação até hoje. Esta é a ilhota Jin Fuon, ou incensário. Dizem que ela lembra o formato de um incensário e a imagem dela está estampada na nota de 200 mil dons vietnamitas. No coração da Baía de Ha Long fica a ilha Ti Top, cercada por uma praia de areia branca em formato de meia-lua que atrai milhares de turistas. O líder comunista Ho Chi Minh nomeou a ilha em homenagem a German Titov, um popular cosmonauta russo. No pequeno porto tem uma estátua de Titov, inaugurada em 2015. A cerca de 200 quilômetros ao sudoeste da Baía de Ha Long, fica a província de Ninh Binh. Localizada no delta do Rio Vermelho, esta é Chang'an, uma paisagem incrível de picos de calcário. Muitos deles ficam parcialmente submersos na água e são cercados por falésias quase verticais. No vilarejo de Tan Quoc, os turistas pegam barquinhos de madeira chamados sampan, remados com os pés por mulheres da região. Eles são levados pelo rio Godong até Tan Quoc, um sistema de cavernas inundadas, e Bic Dong, uma série de elegantes pagodes nas montanhas. Os arrozais ao longo da rota são uma vista espetacular que os habitantes locais chamam de o Mar Verde. Ao longo da margem do rio fica a caverna Muar. Acima dela, subindo 500 degraus na falésia, fica um pagode dedicado a Quan An, a deusa da compaixão. Representações dela são encontradas em templos e pagodes por todo o Vietnã. Ao longo do cume tem um grande dragão de pedra. O dragão geralmente simboliza o próprio Vietnã. Segundo a lenda, o rei do antigo povo norte-vietnamita Lac Viet nasceu do ovo de um dragão. Chiang An foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2014. Durante milhares de anos, a natureza sustentou comunidades da região. Há relativamente pouco tempo, encara um fluxo de turistas. Centenas de barcos tradicionais são operados por guias treinados que incentivam os turistas a respeitar a beleza do campo e a ajudar a preservar a paisagem para as gerações futuras.
Também na província de Ninh Binh fica Hoa Lu, capital do Vietnã no século X e a primeira capital do estado de Dai Co Viet, que deu origem ao Vietnã moderno. Após a derrota da dinastia chinesa Han, que dominou o Vietnã durante séculos, Dinh Tien Huan derrotou 12 tribos em guerra, uniu várias províncias sob domínio dele e se declarou imperador. Apesar de ter poucos resquícios da arquitetura original do século X no local da antiga capital, foram construídos templos em homenagem aos primeiros governantes do país. A apenas 10 quilômetros a oeste da antiga capital, fica um dos maiores complexos de templos budistas do Sudeste Asiático, o Templo Bai Dinh. Concluído em 2010, o complexo inclui 3 templos e o pagode Bai Dinh, que com 100 metros de altura é o mais alto do Vietnã. O Tan Te Hall tem 34 metros de altura e uma estrutura que segue a estética vietnamita tradicional, com os cantos do beiral lembrando a cauda de uma fênix. Anfitrião de um grande festival todo mês lunar, o Templo Bai Dinh atrai peregrinos de todo o Sudeste Asiático. O calendário lunar é muito significativo no Vietnã e a comemoração mais importante, Tet, anuncia o início de um novo ano lunar. Cerca de 500 quilômetros ao sul, fica a antiga Zona Desmilitarizada, ou DMZ. A zona dividia o norte comunista do Vietnã do Sul após 1954. Alarmados pela expansão do comunismo na região, os Estados Unidos entraram formalmente na guerra em 1965. A base de combate Khe Sanh foi construída para ajudar a conter as rotas de abastecimento norte-vietnamitas que os americanos chamavam de Trilha Ho Chi Minh. A base foi sitiada pelos norte-vietnamitas em janeiro de 1968. Alguns afirmam que a sangrenta batalha foi usada para desviar a atenção do avanço das forças Vietcongs antes da ofensiva do Tet no início de 1968. No feriado lunar, tropas norte-vietnamitas atacaram várias bases dos Estados Unidos no Vietnã do Sul. A ofensiva do Tet fez com que os americanos acabassem negociando o fim da guerra. A base abandonada agora abriga um pequeno museu que contém aeronaves e tanques americanos. Embora a DMZ tenha deixado de existir após a reunificação do Vietnã, desde o fim da guerra, mais de 40 mil pessoas foram mortas por bombas não detonadas, que ainda estão enterradas na área. A 100 quilômetros ao sul da DMZ, fica a cidade de Hue, a antiga sede da dinastia Nguyen, os últimos imperadores do Vietnã, e a antiga capital durante o domínio francês. O rio Perfume que corta a cidade tem esse nome porque, no outono, as flores que caem no rio deixam a água com um suave aroma. A ponte Trang Tien, que atravessa o rio, foi projetada por Gustave Eiffel e concluída em 1899. Ela foi destruída durante a Guerra da Indochina e a ofensiva de Tet, e reconstruída nas duas ocasiões. A resiliência dela é um símbolo importante da cidade. Mais adiante no rio, fica o pagode Tien Mu, o pagode da Dama Celestial. O complexo foi construído em 1601 por um senhor Nguyen. Os Nguyen eram os governantes do Vietnã Central na época.
A torre de 7 andares Phoc Tzu Yen, que está no local hoje, só foi construída no século XIX. Com 21 metros de altura, ela foi erguida a mando do imperador Tieu Ti, o terceiro da dinastia Huyen. O primeiro imperador da dinastia Huyen, Zalong, recebeu apoio das tropas francesas para se tornar o primeiro a unir todo o território que compõe o atual Vietnã. Mas após as vitórias militares, os franceses fizeram a família imperial se render. Em 1883, o Tratado de Hue reconheceu oficialmente o Vietnã como um protetorado, dando legitimidade ao domínio francês no país durante os 70 anos seguintes. O centro da antiga capital é a Cidadela de Hue, construída por ordem de Zalong e famosa pelo seu impressionante mastro. No interior da cidadela fica a cidade imperial, dentro das próprias muralhas. O Palácio de Tai Hoa é um símbolo forte da dinastia Huyen. O palácio manteve a importância cerimonial até o fim da monarquia em 1945, quando o imperador Bao Dai abdicou do trono e transferiu o poder para a República Democrática do Vietnã. Ao longo das margens do rio Perfume estão os mausoléus da última família imperial do Vietnã. Este é o túmulo de Cai Din, o 12º imperador da dinastia Huyen. Foi construído nos arredores de Hue entre 1920 e 1931. Assim como vários imperadores, Cai Din ordenou a construção de um túmulo prevendo a própria morte. A proximidade com o governo francês o tornou muito impopular. Inspirado numa visita do imperador à França em 1925, o túmulo foi construído com materiais como concreto, ardósia e ferro forjado. No local foi colocada uma estátua dele feita em Marsella. Este é o túmulo do segundo imperador Huyen, Minh Man, que era contra o envolvimento da França no Vietnã e um confucionista ortodoxo. Ele é lembrado por impor tradições confucionistas a minorias étnicas do Camboja e executar brutalmente missionários franceses. O túmulo do imperador é um reflexo dos conceitos arquitetônicos do confucionismo chinês. Isso é visível nos monumentos, nas estátuas, nos jardins e numa ponte sobre um lago de flores de lótus que dá acesso ao túmulo. A sudeste de Hue, ao longo da costa do Mar do Sul da China, fica a passagem Haivan, uma estrada de 21 quilômetros que atravessa um esporão nas montanhas anamitas, e já foi a fronteira entre os reinos de Dai Viet e Champa. A passagem Haivan também já foi um posto militar estratégico em tempos de guerra. Hoje, a passagem oferece uma bela vista do mar e é uma estrada popular que liga cidades centrais do Vietnã, como Hue e Da Nang. Cruzando a passagem Haivan, a estrada leva às areias brancas e ao mar azul do sul tropical do país. Na costa do Mar do Sul da China, na foz do rio Han, fica Da Nang, a quinta maior cidade do Vietnã. Remontando ao reino de Champa no século II, Da Nang
foi uma das 5 cidades mais importantes da Indochina francesa. Foi numa praia perto de Da Nang que, em 8 de março de 1965, as tropas do exército americano desembarcaram pela primeira vez e prosseguiram pela costa do Vietnã. Em 1986, as reformas econômicas implementadas pelo governo comunista, as Doi Moi, transformaram a cidade numa metrópole moderna e num centro turístico. Uma atração popular é esta estátua de mármore de uma carpa se transformando num dragão. Cruzando o rio Han, a impressionante Ponte do Dragão se tornou um ícone de Da Nang. A ponte foi concluída em 2013 e tem 666 metros de comprimento e 37,5 metros de largura. Esta ponte moderna solta fogo e água de verdade todo sábado e domingo à noite. Seguindo o rio Han, no distrito de Haichao, fica um parque de diversões inaugurado em 2015. O Sun World Da Nang Wonders, também conhecido como Asia Park. Ele tem como tema os países e a cultura da Ásia. O distrito de Haichao é o centro cultural e comercial da cidade. O Tien Son Sports Palace é um dos maiores espaços multiuso de Da Nang e recebe grandes eventos esportivos nacionais e conferências internacionais. A reforma de 2017 é um dos muitos novos avanços, já que a cidade tem um crescimento anual de turistas estrangeiros de 20%. Nove quilômetros ao sul do centro da cidade, ficam as Montanhas dos 5 Elementos, um conjunto de 5 montes de mármore e calcário. Eles abrigam vários templos, incluindo o esplêndido pagode de Podong. Também tem estátuas e cenas religiosas esculpidas no mármore da própria montanha. Próximo dali fica Hoi An, outra cidade central no antigo reino de Champa. O histórico distrito de Hoi An é um porto comercial bem preservado do século XV. Entre os séculos VII e X, os Chan controlavam o comércio de especiarias que trouxe uma enorme riqueza. Durante os séculos XVI e XVII, povos chineses de várias províncias se estabeleceram aqui, além de mercadores portugueses, japoneses, holandeses e indianos. Originalmente, Hoi An era uma cidade dividida. O assentamento japonês era acessível pela Ponte Japonesa, como é chamada hoje. A ponte foi construída na década de 1590 pela comunidade japonesa para ligá-la ao assentamento chinês. A estrutura moderna foi construída no século XVIII e tem entalhes elegantes representando os anos de nascimento de imperadores japoneses. A antiga história de Hoi An é a mesma do povo Chan. O Império Champa ocupava boa parte do que agora é o centro e o sul do Vietnã. Nos primeiros anos, Hoi An era o centro comercial e a capital espiritual ficava no complexo de templos My Son. A partir do segundo século depois de Cristo até 1832, quando foi anexado pelo imperador Minh Man,
o reino de Champa foi imerso na espiritualidade hindu. Construídos entre os séculos IV e XIV, estes templos são dedicados ao deus Shiva. Mysore é um dos locais habitados mais antigos da Indochina, mas grande parte da arquitetura foi destruída pelo bombardeio aéreo dos Estados Unidos numa única semana durante a Guerra do Vietnã. Quase todos os templos do Mysore são de tijolos. Até hoje, as técnicas de construção usadas pelos Chan para erguer estruturas tão magníficas continuam um mistério. Inscrições descobertas no Mysore revelaram o nome do antigo reino, Nagara Champa, no idioma Chan antigo. Outras inscrições fazem alusão aos conflitos do século XII entre o reino de Champa e o Camboja. Apesar de o povo Viet ter ganhado o controle da região no século XI e obrigado os Chan a se mudarem para o sul, os líderes conseguiram manter o complexo de templos. O Mysore foi declarado Patrimônio Cultural Mundial da Unesco em 1999. O museu dele informa os visitantes sobre os entalhes, as estátuas e a arquitetura, além de apresentar a cultura, a religião e o modo de vida dos Chan. Este é o porto de Phan Thiet, que era um centro de pesca do reino de Champa. Atualmente, o porto é agitado, cheio de barcos coloridos e tem mercados ao ar livre e restaurantes de frutos do mar. Numa colina próxima, com uma vista excelente do mar, fica outro remanescente do reino de Champa: as Torres Poshunu Chan. Elas foram construídas no final do século VIII para homenagear as divindades hindus Shiva, Agni e Nandi. A comunidade étnica Chan, que ainda corresponde a 160 mil pessoas no Vietnã, continua a visitar as ruínas em dias de festividade religiosa. Hoje, o Phan Thiet, mais especificamente a região de Mui Ne, é famoso como resort litorâneo. A costa de 50 quilômetros abriga hotéis de luxo, restaurantes, bares e cafés. Mui Ne é famosa principalmente pelas enormes dunas de areia brancas e vermelhas. As Dunas Brancas, a 24 quilômetros a nordeste de Mui Ne, são as mais impressionantes. Os ventos marítimos constantes esculpem formatos espetaculares nas areias, parecidos com os do deserto do Saara. As dunas de areia vermelha são menores e ficam logo ao lado da estrada costeira principal que sai de Mui Ne. Estas dunas são de cor vermelho ferrugem e ficam muito bonitas ao sol poente. A 18 quilômetros a nordeste da cidade de Phan Thiet fica Sui Tin, ou Riacho das Fadas. A formação geológica é cercada por uma mistura de dunas de areia brancas e vermelhas de um lado e árvores, flores e coqueiros do outro. – 350 quilômetros adiante, no litoral oeste, fica a foz do rio Mekong. O delta do Mekong engloba uma grande parte do sudoeste do Vietnã, mais de 40 mil quilômetros quadrados. Do Planalto do Tibete ao Mar do Leste da China,
O rio Mekong percorre 5 países antes de chegar ao delta. O Caibé, aqui no Rio, é um dos muitos históricos mercados flutuantes. O Caibé é um dos mais importantes centros de distribuição de produtos agrícolas em todo o país, principalmente de frutas tropicais. Infelizmente, o comércio aqui vem caindo a cada ano, conforme é transferido para mercados mais modernos e centrais. Seguindo ao norte, esta é Cu Chi, a cerca de 40 quilômetros a noroeste da cidade de Ho Chi Minh. Ela é famosa pelos túneis de Cu Chi, uma elaborada rede subterrânea de 250 quilômetros de túneis e câmaras que já abrigaram a comunidade Cu Chi. Os túneis foram cavados durante a ocupação francesa e depois expandidos na Guerra do Vietnã nos anos 1960. Mesmo com os bombardeios americanos, o povo Cu Chi continuou a viver no subterrâneo. Dentro do templo Ben Duc, o Memorial dos Mártires foi construído para celebrar a contribuição de mais de 10 mil soldados e civis mortos nesta região durante a guerra. Este é o destino final desta jornada aérea. A cidade de Ho Chi Minh, muito conhecida pelos habitantes pelo antigo nome, Saigon. Saigon era a capital da República Independente do Vietnã do Sul. Depois da Guerra do Vietnã, ela foi renomeada oficialmente como Cidade de Ho Chi Minh, em homenagem ao primeiro-ministro e líder revolucionário comunista. Hoje, a cidade tem quase 8 milhões e 600 mil habitantes e é uma das que crescem mais rápido no mundo. O Museu Ho Chi Minh conta a história do lendário líder. Da jornada dele pelo mundo para descobrir como libertar o Vietnã do domínio colonial. Passando pela época em que fundou o Partido Comunista Vietnamita, até o papel dele na Guerra do Vietnã. Foi do porto adjacente, o Dragon Wharf, que Ho Chi Minh embarcou em 1911 aos 21 anos para uma épica jornada de 30 anos de descobertas. O Palácio da Independência fica no coração da cidade de Ho Chi Minh. Também conhecido como Palácio da Reunificação, ele foi usado por líderes coloniais e sul-vietnamitas. Na manhã de 30 de abril de 1975, um tanque do exército do Vietnã do Norte invadiu o portão principal do palácio. Esse episódio ficou conhecido como a Queda de Saigon. O fim da Guerra do Vietnã estava próximo. O Museu de Memórias da Guerra busca chamar atenção para a luta do povo vietnamita contra forças invasoras e educar o público sobre as consequências devastadoras do colonialismo e da guerra. A coleção do museu inclui tanques M48 e M41, além do icônico helicóptero Chinook. Um helicóptero UH-1 ou Huey, um caça F-5A e um caça-bombardeiro A-37 Dragonfly também estão em exposição no jardim.
No prédio, há mostras dedicadas às vítimas da exposição à substância química Agente Laranja e dos ataques de napalm por aeronaves americanas. Esta é a estação ferroviária Saigon, o maior e mais importante terminal ferroviário do país. É a última parada da Ferrovia Norte-Sul, a linha criada durante o domínio colonial francês ligando a capital Hanoi no norte à cidade de Ho Chi Minh no sul. A rápida restauração e reparação da linha pelo governo comunista em 1976 foi promovida como um símbolo da unidade vietnamita. Às vezes, esta linha é chamada pelos habitantes como o Expresso da Reunificação. A cidade de Ho Chi Minh exibe diversos exemplos marcantes da arquitetura colonial francesa. Entre eles, a Catedral de Notre-Dame de Saigon, construída entre 1863 e 1880. A catedral tem 2 impressionantes campanários, cada um com 58 metros de altura. Todo o material de construção foi importado da França, e a catedral foi projetada para suportar 10 vezes o próprio peso. Em outubro de 2005, esta estátua da Virgem Maria supostamente derramou lágrimas e atraiu milhares de pessoas. Do outro lado da catedral, o prédio do Correio é outro exemplo muito bem preservado da arquitetura colonial francesa. Ele é um ponto turístico popular e ainda funciona como sede do Correio de Ho Chi Minh. Esta é a Igreja Thanh Dinh. Os intricados elementos góticos e renascentistas dela sobreviveram à turbulenta história recente do Vietnã. Construída em 1876 e medindo 60 metros de altura, é a segunda maior igreja da cidade de Ho Chi Minh, só atrás da Catedral de Notre-Dame. A primeira igreja neste local foi construída em dezembro de 1876. Mas, em 1957, a igreja foi reformada e pintada de cor de rosa. Desde então, esta cor é mantida. O Teatro Municipal de Ho Chi Minh, também conhecido como Ópera de Saigon, foi construído em 1897 com influência do estilo extravagante da Terceira República Francesa. Em 1954, ele foi usado como um abrigo temporário para civis franceses depois que o exército francês se rendeu ao Viet Minh. Depois se tornou a Câmara dos Deputados do Vietnã do Sul e voltou a ser usado como teatro em 1975. O Vietnã foi submetido a frequentes invasões de superpotências vizinhas, incluindo a China e o Império Mongol. No século XIII, Kublai Khan tentou invadir o país diversas vezes, mas um dos maiores heróis nacionais do Vietnã o impediu. Chang Phung Dao, comandante dos exércitos Dai Viet. As vitórias dele são consideradas algumas das maiores façanhas militares da história vietnamita. Devido a um milênio de domínio chinês, o Vietnã foi muito influenciado pela arte e pela cultura chinesa, incluindo a moral e os princípios artísticos confucianos. Este templo de influência chinesa é o pagode Yak Lan.
Construído em 1744, ele é um dos templos mais antigos e majestosos da cidade. Este santuário ricamente decorado tem belas imagens representativas de Buda em várias encarnações, além de diversas divindades taoístas. A construção desta grande estupa começou em 1970, até ser temporariamente suspensa em 1975, após a queda de Saigon. A ampliação do complexo do templo foi finalmente concluída em 1994. Durante a guerra, muitos budistas ficaram descontentes com as políticas a favor do catolicismo implementadas pelo presidente sul-vietnamita Ngo Dinh Diem. A crise budista chamou a atenção mundial em 11 de junho de 1963, quando o monge Thi Quang Duc ateou fogo no próprio corpo. Esta estupa está sendo construída em homenagem a ele. O pagode Vinh Mien, de 40 metros de altura e concluído em 1971, é o primeiro pagode do Vietnã construído em concreto no estilo arquitetônico vietnamita tradicional. A popularidade do budismo no Vietnã pode ser vista num famoso parque temático budista, o Dai Nan. O Parque Dai Nan é um enorme complexo com zoológico, parque aquático, parque de diversões, hotéis, cinema, além de vários templos. Este templo de ouro já foi o maior do Vietnã. É uma espetacular obra de arte que abriga várias estátuas de adoração e objetos incrustados de ouro. Atrás do templo fica o Dai Nan Si. Este mar artificial ocupa 20 mil metros quadrados e é considerado o maior mar artificial do Sudeste Asiático. Com ondas artificiais de até 1,60 m de altura, é também a maior piscina de ondas do Vietnã. Ele é muito popular entre os visitantes durante o feriado do Ano Novo Lunar. A população da cidade de Ho Chi Minh tem crescido desde 1999 a uma taxa anual média de mais de 6%. E a cidade continua a se expandir para bairros mais afastados e zonas rurais próximas. A região Phu My Hung, no Distrito 7, foi construída sobre pântanos recuperados e é uma das áreas urbanas de desenvolvimento mais recente. Na margem ocidental do rio Saigon, o Vinhome Central Park é outra construção urbana nova. Com um arranha-céu altíssimo de 469,5 metros, o Landmark 81, a área deve se tornar um grande e novo subcentro da cidade. Com 145 metros de altura, o Saigon Trade Center já foi o prédio mais alto do Vietnã, até o Landmark 81 ultrapassá-lo em 2018, com quase o triplo da altura. No Distrito 1 fica a Bolsa de Valores de Ho Chi Minh e a sede vietnamita de bancos internacionais e empresas multinacionais. A maioria das ruas projetadas e construídas desde 1946 foi concluída pelos franceses,
incluindo a rua Uyen Hue, um largo calçadão no meio do Distrito 1. Mas a cidade está mudando rapidamente. A Bitexco Financial Tower se impõe sobre o Distrito 1. Com 262,5 metros de altura, é o segundo edifício mais alto da cidade. O formato original deste arranha-céu foi inspirado na flor nacional do Vietnã, a flor de lótus. O heliponto se estende a 22 metros da estrutura principal e representa um broto de lótus desabrochando. Um símbolo adequado da nação moderna, a torre combina o simbolismo antigo com um dinamismo moderno. Ela remete ao passado tradicional do país e olha em direção ao futuro brilhante e próspero para o Vietnã.